Vamos lá. Muito bem. Vamos então nos unir aí em mente e corações para mais um encontro do nosso MEP Casa com o Evangelho, estudando o nosso querido Lucas e pedindo, rogando sempre ao nosso Pai que estejamos aí sentindo todas as suas vibrações de amor, de carinho e de caridade por todos nós, nessa luta, nessa jornada, nessa busca de reencontrá-lo, de retornar ao seu encontro, para que cada dia mais, através do conhecimento e da prática, estejamos alcançando um degrauzinho além, um passo a mais nessa caminhada, que a luz, as nossas luzes se acendam cada vez mais, fazendo com que todo o nosso entorno se ilumine, se contagie com essa bênção, com todas as lições e exemplos do Evangelho, e que possamos, Pai, ouvir a Tua voz cada vez mais dentro de nós, trazer o Teu reino para os nossos corações, e que sejamos sempre, sempre melhores a cada dia, cartas vivas da Tua mensagem, das Tuas leis, e que consigamos em breve retornar ao Teu abraço, ao Teu contato e estar em comunhão contigo. Assim, iniciamos o nosso encontro de hoje com as bênçãos dos céus e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então um voluntário para fazer a leitura. Quem é que tem o texto à Eu posso ler. mãozinha? Muito bem, Minda, obrigado. Então, boa noite a todos. Vamos ler. O anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus, de modo irrepreensível. Observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth, era estéril, e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso, ao entrar no santuário do Senhor. A assembleia do povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida. E Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegraram pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo. Ainda no ventre de sua mãe, fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: Como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te essas coisas. Eis que ficarás mudo
e sem poder falar até o dia em que isso acontecer. Porquanto não creste nas minhas palavras que se cumpriram no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar e compreenderam que tiveram uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular minha desonra perante os homens. Muito bem, obrigado, Nica. Oh, Nica, desculpa, Eminda. Estava aqui a responder à Nica. Oh, Nica, você troca-me todo. Não sou eu, é sempre o outro, está a ver? Ok, então vamos dar seguimento ao nosso estudo. Hoje vamos trabalhar o versículo 16, que diz o seguinte: fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ora, para já, nós vamos fazer aqui um breve resumo da matéria dada, das reflexões passadas e, portanto, eu gostava que alguém pudesse fazer um resumão da aula passada. Quem é que quer avançar? Eu posso dizer qualquer coisinha, mas não tudo. Muito bem, muito bem. Estava a ver que não, já estava aqui a ficar um silêncio constrangedor. Desculpa, não queria isso. Então, eu vi o vídeo há muito pouco tempo, Olha que bom. não vi a live, não estive na live, infelizmente, mas daquilo que percebi, portanto, falámos muito sobre a grandeza de João, em que se falou, a Márcia até aqui, até nos trouxe aqui a comparação entre a grandeza terrena e a grandeza espiritual do João, e portanto fez também aqui trouxe-nos alguns comentários feitos por António Luís Saião, em que fala que o João era um espírito elevado e que atraía para si também ele espíritos iguais em elevação superior. Boas companhias. É verdade, é o que nós estamos aqui todos também. Exato, em boas companhias. Exatamente. Portanto, e Jesus também refere aqui que esta frase: aquele que se elevar será rebaixado e aquele que se rebaixar será exaltado. Então, ser grande, segundo o Espírito, não é ostentarmos aqui os talentos, não é? Mas sim iniciarmos aqui um processo de humildade e simplicidade, para que sejamos elevados do ponto de vista espiritual. O próprio João Batista refere que era necessário que ele se diminuísse. Porquê? Porque vinha nascer alguém superior a ele, que seria Jesus. E o que é que falámos também? Depois o Filipe até falou aqui também da última ceia, em que Jesus lava os pés aos seus discípulos, portanto, em que Um exemplo prático exatamente, de grandeza espiritual. exato. Os discípulos nessa altura falavam de quem deles era o maior, não é? O mais elevado, e então Jesus aplicou o exemplo que
não, como é que um mestre, não é? Um espírito elevado como Jesus se podia rebaixar perante os seus discípulos lavando-lhes os pés. Então a lição que devemos tirar daí, de facto, é esta nossa grandeza espiritual, porque aquele que tem a capacidade de tornar o menor de todos é aquele que efetivamente atinge a sua grandeza espiritual, e é isso que nós temos de tirar dessa lição. Depois, entretanto, não beberá o vinho nem a bebida embriagante, já não consegui alcançar muito, mas deduzo que tem a ver com que o vinho tolda-nos o pensamento, as emoções, e pode-nos levar para níveis níveis se calhar mais densos e baixos, não fazendo com que não façamos um caminho o mais correto, penso eu. E fico por aqui, dou a palavra já a outra alminha. Muito bem, falámos aí também da questão da embriaguez e da alteração da consciência que advém do processo da embriaguez, ou seja, da bebida, neste caso, alcoólica. Ok, quero adicionar aqui um parênteses aqui à questão do lava-pés dessa parte da humildade, porque há aqui ouvi uma interpretação do Aloísio sobre isto e eu achei brilhante, e é mesmo muito, muito bom da gente perceber isto depois quando ouvirmos falar sobre isto. Quando nós andamos, né, quando damos os passos, quando nos estamos a locomover, a nossa base é o quê? É os pés, né? Então nós andamos com a base dos pés, que nos faz o quê? Nos faz andar, nos faz locomover. Ora, há uma simbologia com os pés, porque quando nós vimos pés no Evangelho, temos que associar a sentimentos. E qual é a relação de pés com sentimentos? É que na base das nossas ações está o quê? Está o sentimento. É o nosso sentir que faz com que a gente pense, fale e haja. Então, de uma forma simbólica, quando Jesus está a lavar os pés aos discípulos, não se está a colocar apenas do ponto de vista de ser escravo e servidor deles, mas está a lavar os sentimentos aos discípulos. Olhem que bonito isto, não é? Então o cerimónia do lava-pés é Jesus a lavar as bases, ou seja, a purificar o sentimento. Isto é tão bonito que eu não posso deixar isto para trás. Vamos aproveitar aqui. Diga lá, Nica. Olá, boa noite. Ó Filipe, e depois, através da interação mediúnica dos espíritos, quando um espírito se mostra, e principalmente os pés, também é sinal de que é verdadeiro e digamos, é puro, de alguma forma. Isso tem a ver com a aparição dos espíritos, né? Claro, Da forma como eles também se mostram. a questão dos pés continua a ter a sua importância também aí. Ok. Significa que não é uma mistificação. Né? Claro. Muito bem. Ok, então, e mais? O que é que se falou mais? Alguém quer acrescentar aqui mais alguma coisa? Ora, segurança Cris, ele será grande. Portanto, o anjo, né, Gabriel, está a falar com Zacarias sobre quem vai ser o seu filho. Portanto, está a dar-lhe uma revelação. E está a dizer que, no fundo, há aqui uma mensagem subtil que é, olha, esperaste tanto tempo, mas o teu filho vem grandioso. Como grandioso, é quase como uma proporcionalidade da perseverança que ele mostrou a Deus. Estão a ver? Ele explorou tanto tempo no conceito dele, que foi uma preparação para depois receber na mesma medida da perseverança, da fidelidade e do amor a Deus que ele teve. Porque o pai nunca dá a pedra ao filho que pede pão.
Portanto, é um pouco por aí. Ok, vamos entrar no nosso versículo então? Vamos lá? Ele é pequenino, dá que fazer. Ok, então, diz assim: fará retornar a muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. Desde logo, fará é futuro, né? E estamos aqui a fazer quase o quê? Uma profecia. O anjo já está a dizer aquilo que vai acontecer e, portanto, a conjugação do verbo fazer no futuro, fará, não, diz, ou seja, aquilo que vai acontecer e que se vai consumar, como é óbvio. E aqui o retornar, há aqui várias, estive a ver aqui, há aqui várias palavras, porque aqui o Haroldo coloca retornar na Bíblia, aqui na Bíblia do João Ferreira de Almeida está converter, e portanto agora vamos trabalhar aqui com este verbozinho, a não ser que nós, portanto, temos aqui outras ideias. Alguém viu alguma coisa sobre este retornar? Lembram-se de alguma coisa? Muito bem, então já temos a Marianica. Ó Filipe, eu como o tempo tem sido pouco, eu fui só ver sinónimos, mas de... Mas isso já é um trabalho importantíssimo. Pronto, o retornar deu-me dois sinónimos, regressar e ressurgir. E depois o ressurgir fez-me pesquisar e, por sua vez, quer dizer reviver e renascer. E eu acho que aqui é este renascimento que tem importância. Muito bom. O povo vai se encontrar, vai dar uma volta à sua vida, portanto vai renascer de facto e vai começar uma nova etapa. Pronto, foi isso que eu... Muito bem. Já viram como nós estamos a ficar expeditos na coisa? Isto falar de sinónimos já é assim uma coisa banal para nós, não é? Isto é uma coisa... É claro, pois está claro, Nica. Nascer, renascer, tal é a lei. E a Márcia? Liga ao micro, Márcia. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou aqui com aquele estudo do Evangelho de Lucas sobre a ótica espírita, de Morel Felipe, e ele traz algumas coisas bem interessantes para nós, coisas até que a gente já pode até ter visto em outros estudos, mas que podem nos ajudar. Ele se refere a João Batista, ele já avança um pouquinho, depois ele volta. Ele diz que Gabriel, o espírito que anunciou a vinda de João Batista, repetiu nessa passagem que Lucas, que nós estamos estudando aqui, as palavras do profeta Malaquias, 400 anos antes, que havia previsto a reencarnação de Elias. Então, ele repete. Aí ele cita o trecho que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira. Aí ele coloca. Aí ele diz que Gabriel também diz a Zacarias que João Batista iria converter. Ele usa outra tradução que não é a do Haroldo, né? É João Ferreira de Almeida. Isso. Muitos israelitas, ou seja, muitos judeus ao seu Deus. Ele diz ao seu Deus. Ele não diz a Deus. João Batista, por mais elevado que fosse, ainda foi um profeta de uma religião que tinha o seu próprio Deus. Por quê? Aí ele avança. Ele diz, porque é Jesus quem nos possibilita, com seu exemplo vivo,
converter as nossas mentes a Deus. E ele aí traz um novo entendimento de Deus para nós. Jesus é quem começa a converter as mentes à causa primária de todas as coisas, ao Deus Criador, ao Deus infinitamente justo e bom, ao Deus que sempre nos concede novas oportunidades e novas chances de aprendizado, novas chances de reajuste, novas chances de reharmonização com os outros e conosco mesmos através da reencarnação. Então, o que ele diz? Quando ele diz que converterá, é esse retorno de que a Anica trouxe para a gente, para nós há pouco, esse retorno, mas ainda ele coloca a ideia de Deus que existia entre os hebreus naquele momento. Ele não faz uma, vamos dizer assim, uma mudança nesse entendimento. Por isso que ele chama atenção para esse seu Deus. Ele traz ainda essa ideia. E foi mais ou menos isso que eu encontrei no Bacon. Ele fala que ele diz assim, converterá muitos dos filhos de Israel. Aí ele cita o Bacon, que esta profecia foi literalmente cumprida. Ele reafirma que essa profecia. E também no Torres Pastorino, deixa eu ver se eu tenho aqui aberto, eu também encontrei lá o mesmo. Eu vou procurar mais à frente, que aqui eu já não sei onde é que eu... está aqui. Eu abri. Ele também fala sobre chama atenção sobre esse fato desse retorno, desse converter a Deus, mas ainda aquele Deus que era entendido e vivido pelos hebreus. Vamos ver se deu alguma ajuda aí para a gente. Muito bem, obrigado. E isso faz sentido, porque quando João Batista aparece, as pessoas esperavam um profeta, né, um Messias, mas é Jesus que vem de facto fazer a ligação, uma nova aliança, né, uma nova aliança da alma a Deus, ou seja, do Espírito a Deus, dos filhos de Deus a Deus. Portanto, esta ligação de chegarmos a Deus através do Cristo, ou seja, através dele conseguirmos aceder à ligação ao Pai. Maria José, faz favor. Então, eu fui primeiro ao dicionário comum, retornar, portanto, voltar ao ponto de partida, tornar, retribuir, fazer, voltar. Depois estive no Strongs e faz aqui uma separação entre duas partes, que é transitivamente, que refere que retornar para o louvor do verdadeiro Deus, e fazer retornar, ponto número 1, ao amor e obediência a Deus. Ponto número 2, ao amor pelas crianças e também ao amor à sabedoria e retidão. E depois, intransitivamente, aqui com 3 pontos, voltar-se para si mesmo, virar-se, volver-se, dar a volta e retornar. Foi isso que eu tirei aqui do Strong, sobre aqui a palavra retornar. Muito bem. Obrigado, Maria José. Nada. Então, só para fazer aqui um ponto de situação, nós
devíamos ter aqui várias palavras, ou seja, para chegarmos a à conceituação da tradução, né? Temos aqui renascer, temos converter, temos retornar, portanto já temos aqui bastante que fazer. Ora bem, Marta. Ora então, eu relativamente à palavra retornar, procurei e além também do que a Maria José referiu sobre o seu significado, o sinónimo, aliás, também fui buscar o sinónimo e apareceu-me retornar à casa paterna, o que eu achei muito curioso porque este versículo diz: fará retornar muitos dos filhos de Israel, o que nós podemos pressupor que muitos se tinham afastado de Deus, não é? Tanto que eles dizem retornar ao Senhor, o Deus deles, que se tinham afastado ou porque não tinham de alguma forma o sustento para seguirem a sua fé, e então João vai fazer com que muitos deles retornem à casa paterna, que é um dos sinónimos também do retornar, além do voltar para o ponto de onde se partiu, regressar e retornar à casa paterna. Muito bem. É só. Reparem numa coisa, se é retornar, significa que já lá estivemos. De onde é que nós proviemos? Da vontade de Deus, né? Então, o retornar à casa, eu recordo-me sempre, quando falo em retornar, lembro-me sempre da parábola do filho pródigo. O filho estava com o pai, ele vai absorvido pela matéria, começa a sofrer as expiações da vida material, começa a comer com os porcos, começa a refletir, opa, eu estou a começar a ter saudades do meu pai, porque eu já estou aqui a desfalecer e os servos do meu pai estão perto dele, pelo menos têm um salário. Mas como ele sabe no seu íntimo que o pai era um pai infinitamente misericordioso, pese embora ele tenha se afastado do pai, o que é que ele faz? Bom, caindo em si, diz lá o texto, caindo em si, ou seja, fazendo uma reflexão íntima e, epá, isto já não me serve, corre para os braços do pai. Então o processo de retornar é nós ajustarmos o nosso caminho, voltarmos à nossa espiritualidade, voltarmos os nossos olhos para Deus, transformarmos-nos através da nossa fé, convertermos-nos à bondade, convertermos-nos a Jesus, convertermos-nos ao Espiritismo. Olha que bonito. E um processo de conversão. Porque reparem numa coisa. Porque é que João Batista vai converter a muitos? Respondam lá, Ognica, já lhe passo a palavra, está bem? Vamos lá pensar um pouco. Porque é que João Batista vai converter a muitos? Para prepará-los para a chegada de Jesus, não? Também, mas não é bem isso que eu quero. Porque é que ele vai converter a muitos? Sabem porquê? Muitos acreditavam e não acreditavam. Não, porque ele próprio já está convertido. Alguém converte alguém que se não viver a experiência? Vocês estavam aqui comigo se eu não sentissem que eu sou espírita, que a minha linguagem é espírita e que aquilo que se vai dizer tem esses princípios? Como é que nós podemos converter alguém se não vivemos a experiência? É? Então reparem, quando uma alma se torna convertida a Deus, por inerência, aquilo que está à sua volta faz o quê? Faz converter também. Eu recordo-me sempre, acho que já falei disso várias vezes,
Quando Paulo de Tarso faz a sua conversão, que não é logo automática, ele cai do cavalo e o que é que ele faz? Ele procura ir logo falar do Evangelho. A quem? Aos judeus, completamente louco. Né? Queria começar a falar de Evangelho aos judeus, ora, este está mesmo completamente passadinho daquela cabecinha. Começa a levar pedradas, começa a ser enxovalhado, e ele começa a ficar muito triste. Porquê? Porque ele tinha vivido aquela experiência de uma profunda espiritualidade, o seu coração queria começar a falar das Escrituras, do Evangelho, a querer converter os outros, e depois vai se queixar a Simão Pedro. E vai pedir orientações a Simão Pedro, que eles até pensavam que ele vinha para desfazer a folha, não é? Até ponderaram não lhe abrir a porta. Então, depois dessa conversa, Paulo de Tarso fala com Simão e diz-lhe assim: Simão, pá, ele não disse o pá, está bem? Simão, o que é que eu hei de fazer para falar sobre o Evangelho? Estou a levar pedradas, estou a levar isto, estou a levar aquilo, não sei o quê. Ele diz-lhe: Paulo, como é que tu queres falar de Evangelho se ainda a tua vida não é o Evangelho? Vejam isso. O que é que ele está a dizer? Como é que tu queres falar do amor do Cristo se o amor do Cristo ainda não entrou em ti? Estão a ver a questão do exemplo e da própria conversão para que tu consigas depois converter outros? É exatamente isso que acontece. Portanto, João Batista, que subentendemos que é um espírito também já de alta envergadura espiritual, traz esta missão. E é a forma como ele fala de Deus, a forma como ele converte a Deus, a forma como ele traz a sua linguagem, a sua forma de estar na vida, que faz com que os judeus que estão à sua volta o entendam como profeta. E é o facto de ele ser tido como um novo profeta, sabendo as pessoas que estavam à espera do Messias, que faz com que se aglomerem em torno dele. Agora imaginem, quando ocorre o nosso próprio processo de conversão, o que é que vai acontecer? Que comunicação é que nós estamos a dar às pessoas? Se eu sou convertido, muitos vão-te apontar o dedo. Mas se eu sou convertido, também haverá muitos que se converterão por causa da minha própria conversão. Por causa das nossas próprias conversões. E isso é espetacular. Isso é espetacular. Ó, Nica, diga lá então, se faz favor. Ó, Filipe, não é nada assim preponderante. É agora por causa do converter. Não se esqueceu, já não foi mal. Pois, em relação ao converter, também me surgiu aqui o convergir, que eu fui procurar, e que quer dizer agregar, reunir. E, no fundo, a conversão também traz essa vertente. Nós começamos a agregar-nos, a reunir-nos com outros que, de facto, também já estarão convertidos e que juntos estamos à procura, como aqui nós, mais alguma coisa, não é? Pronto, e vai-se perder o tal caminho que não se consegue sozinho, acho eu. Claro. E depois havia aqui outra coisa, que foi isso que me fez levantar a mão, que era o Deus deles. E ainda hoje, passado 2000 anos, o Deus, o Pai, que é só um, acaba por ser dividido. E há esta exclamação que nós ainda, e eu por mim falo, que é: oh meu Deus, eu não digo oh Deus, é oh meu Deus. Nós temos sempre personalizar o Deus. Ele é meu, ele é teu, ele é... Pronto, ainda é uma coisa que está um bocado enraizada, porque à época também havia um bocado não havia essa convergência de Deus, que cada um tinha que ter o seu Deus, de alguma forma. Pronto, e isso fez-me depois partir para o resto. Era só este pequeno raciocínio.
Muito bem, Como eu não obrigado. vou aprofundar muitas coisas, isto é um bocadinho assim pela Tudo rama. bem, está tudo bem. Todos os convertidos convergem para Deus, não é? Todas as almas convertidas convergem para Deus, para um ponto, para a casa, mãe. E a Márcia? Primeiro agradecer a Nica pela excelente observação dela, para a gente tentar se corrigir com isso de meu. Ela já me deu aqui uma ideia, nem sabe, achei, nem sabe. achei ótimo. Depois, Felipe, nesse sentido aí do que você nos apresentou agora, aqui no Pastorino, ele fala sobre isso. Ele diz assim, no entanto, comentando sobre essa passagem, sobre esse versículo, desde o primeiro momento, desde o primeiro contato com o Cristo interno, bem na linha do que você estava comentando, a criatura fica na plenitude da graça, cheia de um espírito santificado, que foi o que nós vimos no versículo anterior. E bastará a sua presença para atuar sobre as outras criaturas, que é bem no sentido do que você estava falando, promovendo a paz e a harmonia em todos. Então, mesmo aqueles que não puderam alcançar a altitude do encontro, ou seja, eu me coloco aí, que ainda não sente essa plenitude, como João Batista, né? Mesmo eles se converterão aos seus deuses particulares, nos diversos ramos religiosos humanos. E aí ele diz, mas é esse exatamente o início da caminhada, compreender que existe um caminho espiritual, por mais primitivo que seja. E é assim que o povo que está de fora, aí ele nos remete lá no passagens, versículos anteriores, quando o povo estava de fora, a multidão estava de fora, orando, enquanto Zacarias estava lá queimando o incenso, se tornará aos poucos dedicado ao Senhor. Essa passagem está no Sabedoria do Evangelho, no volume 1, capítulo 4, Predição do Nascimento de João. Aí é bem grande, e essa é que eu achei que fechava bem de acordo com isso que você estava nos apresentando. Muito bem, Márcia. Muito obrigado. Ok. Há aqui outra questão que é uma questão mais espiritual, não é? Que tem a ver com a vibração de uma alma convertida. Com a psicosfera espiritual, com o hausto espiritual da pessoa convertida. Quando olhamos, por exemplo, para Francisco Cândido Xavier, né, que agregava em torno de si grandes multidões também, não era só por causa da sua mediunidade. Também era, mas não só. Ou seja, é pela vibração espiritual e pelas companhias que ele tinha. Quem é que foi ver o Divaldo na terça-feira? Quem? Como é que estava a casa? Estava assim fraquinha ou estava mais ou menos cheinha? Cheinha e quentinha. Cheinha e quentinha. E houve lugar para todas as pessoas que queriam lá ir? Sim. Eu acho que não. Havia muitas pessoas Isso não que também sei. queriam ir e não conseguiram entrar. Porque é que o Divaldo, quando vai falar, tem casa cheia? Para já, por aquilo que contribui, né? Pelo seu trabalho, pelo seu processo de conversão à doutrina espírita,
e pelas suas companhias de ser um homem moralizado sob os princípios de Jesus. Então as pessoas não vão só ouvir uma palestra. As pessoas vão sentir a vibração espiritual das suas palavras, das companhias que estão em torno de si. Porque quando o Divaldo vem uma legião de espíritos com ele. Estão a ver? Vem uma equipa de trabalho de almas queridas com uma missão incrível. E em tempos muito difíceis. Peço desculpa. Aquele homem andou quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros. E nós vermos agora um homem com 95 anos continua igual. O homem não para. Não para. Porquê? Porque as pessoas veem ali um apóstolo do Cristo. Percebem porquê? Por causa de todo um trabalho em prol do bem. Vocês já viram quantos anos são? Sem parar. Ele já nasceu convertido. Não é? Ele já nasceu com uma missão. Ele já nasceu no tempo que veio no tempo, mas para quê? Para dar todo este contributo à humanidade, porque não é só para nós. Eu ouvi uma história dele que eu até contei no café com o Evangelho, quando lá fui. Disseram assim, pessoas, pronto, de julgamento e não sei o quê, porque depois o Divaldo fazia muitas palestras fora, né? E alguém chegou-se perto da Jussara, que é a presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, e chegaram perto dela e disseram assim, "Oh, Jussara, como é que está aí a divaldolatria?" Ou seja, vão ver o tipo de pergunta como é que está a divaldolatria? E ela responde-lhe assim, bom, divaldolatria não sei, mas o que eu sei é que sem o Divaldo não havia espiritismo internacional. Estão a ver? A divaldolatria eu não sei, mas o que eu sei é que sem o Divaldo não haveria espiritismo internacional. Então vejam que todas as palestras que o homem deu, né? Quando eu falo o homem, é que o Divaldo deu, né? Portanto, quantas pessoas converteu? Né? Quantas pessoas se alegraram por causa do seu trabalho? Muitas. Então vejam o poder de um coração convertido, o poder do exemplo, o poder do trabalho e a capacidade de agregação que o trabalho no bem vai trazendo às pessoas e vai agregando pessoas. Isto significa o quê na nossa casa com o Evangelho? Se nós continuarmos a trabalhar, o que é que nós vamos fazer, amigos? Vamos agregar mais pessoas para Deus. Mas para isso é preciso pagar um preço. Sabem qual é o preço a pagar? É trabalhar sempre. E o resto está por conta de Deus. Ainda, faz favor. Olha, eu encontrei alguns textos nos livrinhos de Emanuel. Encontrei Renovação em Amor. Espetacular, quem é esta mulher, pelo amor de Deus? Minda, obrigadinha. Encontrei Renovação em Amor. E encontrei Renovemo-nos Dia a Dia. Não sei qual é que achas mais relevante. Olha, se tiveres com fé, lê as duas. Pronto. Então, Renovação em Amor. Está em Ceifa de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emanuel. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo II Tessalonicenses 3-13. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito,
tanto quanto é necessário reflitas no positivo de burilamento espiritual, com que somos defrontados. Entretanto, penso igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos. Se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas, se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos, em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também a oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas de dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor e desejada conquista de paz e libertação. E depois encontrei então em Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, renovemo-nos dia a dia, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos 12:2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força do nosso trabalho e da nossa serenidade. É a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura, são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrenas. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso, vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Muito bem, obrigado, Minda. Seja renovação, pode também ser outro sinónimo para o renascer, para o converter. Muito bem, Márcia. Também encontrei no Caminho, Verdade e Vida sobre a mensagem conversão. E eu achei que, embora se refira a outra passagem de Lucas, já no capítulo 22, versículo 32, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Fala de Jesus. Mas Emmanuel começa. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Essa transformação que nós estamos buscando. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum
confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Só a partir desse momento. Acresce notar que Pedro sempre foi seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Forte isso, né? Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais, que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Então, é dessa conversão a gente volta lá para João Batista, por isso ele tinha ele podia confirmar, ele podia dar o testemunho dele aos irmãos, aos outros. Por isso ele tinha essa capacidade de converter, de trazer os filhos, de trazer os outros para, como ele diz ali ainda na passagem, aquele Deus que eles entendiam naquela época antes da vinda do Cristo. Era esse o texto que eu achei bem, embora seja mais adiante, em Lucas, mas que traz bem essa ideia da conversão para nós. Obrigada. Obrigado. O texto responde ao próprio texto, né? É um bocado por aí. Mas adorei esta frase. Né? Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. Foi aquilo que Paulo de Tarso queria dizer, né? Eu agora creio em Cristo, mas ainda não estava transformado. Mas ele vai conseguir alcançar isso. Trago em mim as marcas do Cristo, dizia ele. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Este é o Paulo transformado, depois de ter tido montes e montes de trabalho na divulgação do Evangelho. Muito bem. Então, e mais sobre conversão, renovação, renascimento? Eu tenho aqui algumas leituras. Também tinha aqui preparada esta da Márcia. Isto dá para todos, isto é um coração de mãe. Vou ler aqui uma outra. Questões de mudança. Diz assim: não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas podes mudar a ti próprio. Ninguém está impedido de transformar essa ou aquela ideia na própria cabeça. Assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é que te configuram a vida. Aprenda a ganhar simpatias, sabendo perder. Sempre aconselhável melhorar as nossas maneiras antes que as circunstâncias da vida nos obriguem a melhorá-las. Ouvindo sempre mais e falando um tanto menos, conseguirás numerosos recursos que te favorecem a própria renovação. Escuta com atenção quaisquer pareceres dos outros, mesmo quando se te afigurem francamente absurdos. O diálogo deve ser um processo de aprender, mas não de brigar. Em qualquer reunião, convém não esquecer que talvez, em breves dias,
estejas precisando daquela pessoa que te parece a mais desagradável. Aceitar os nossos problemas com bom humor é o melhor modo de convertê-los em fatores de auxílio a nós mesmos. A irritação é meio de congelar os próprios interesses. Todo encontro é oportunidade para que te exercites na ciência da direção. Cada pessoa se troca por aquilo que estima fazer. Poderás enfeitar o desânimo com as mais lindas palavras, entretanto, o desânimo não te trará proveito algum. Dificuldades caem no caminho de todos, a maneira de usá-las é que faz a diferença. Admira as estrelas, não te descuides dos sinais do trânsito. Os outros terão talvez muitas opiniões a teu respeito, mas a vida que tens é aquela em que Deus te colocou para que te faças o melhor. Muitas vezes perder algo de valor, em mudanças impostas pelo sofrimento, é jeito de encontrar algo do mais precioso no caminho. Na contabilidade da vida, a idade é convenção. O que existe é o tempo de todo o tempo. Desculpem, o que existe é o tempo de todo o tempo. É importante. Portanto, e fala sobre as questões das mudanças internas, mudanças que a gente faz no nosso próprio processo de conversão. Se calhar podíamos fazer aqui uma reflexão pessoal nossa sobre a nossa entrada na doutrina, né? E como o que é que tem ocorrido dentro de nós no nosso próprio processo de transformação. Parece-vos bem? Que é trazer o quê? Refletir sobre a nossa própria conversão. Refletir um pouco sobre o nosso posicionamento relativamente aos outros. Né? Se realmente o nosso coração se sente convertido, ou se ainda temos algumas inseguranças, se temos algumas inquietações, e o que é que, na verdade, há uma pergunta que se faz nos processos de coaching, que é: o que era necessário acontecer para que tu te visses transformado? É? Uma pergunta poderosa. Diz lá, Marta. Olha, eu antes de responder ao teu desafio, encontrei aqui um texto que é mesmo aquela, que vai de encontrar a frase do eu creio. Muitos dizem eu creio, mas poucos poderão dizer eu estou transformado. Então encontrei aqui um texto muito, muito engraçado que no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, que diz: o mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Deus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior, reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjugação que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendo os meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim, aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão da ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem. Achei muito giro este texto porque eu acho que nos define a todos um pouco, porque há sempre
Há sempre um mas. É isso. Obrigada. Obrigado. Maria José? Relativamente ao teu desafio de falarmos da nossa experiência, não é? Tu aqui tinhas escrito a frase: muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar eu estou transformado. Eu não posso dizer 100% que estou transformada, mas estou num processo de transformação. E isso reflete-se no meu dia a dia, porque em certas e determinadas alturas, das minhas atitudes mesmo com o dia a dia, há logo ali, é automático, é um processo de consciência que é como se tivesse um diálogo comigo. E às vezes procedo de forma errada, mas é automática a minha consciência a falar comigo. Tu erraste, não é esse o caminho, vê o que é que estás a fazer e transforma isso em algo positivo. Portanto, se há algo que me está a transformar, o devo a esta doutrina. Isso há uma responsabilidade intrínseca em mim de me querer ser uma pessoa melhor. Portanto, isso não posso dizer com esta arrogância que eu estou transformada, porque não estou. Claro, quem é que está? É um processo de transformação, porque há muitas coisas em mim que ainda são muito, muito pequenas, muito que não têm nada a ver com seres puros, por estar perante pessoas como Divaldo e outras pessoas, faz-nos sentir tão pequeninos. E nós queremos ser pessoas elevadas, nós queremos sentir sentimentos puros, não queremos sentir coisas negativas como, sei lá, sentimentos que não nos traz nenhuma... Não lhe acrescentam nada. Exatamente. Portanto, dissipar isso ainda é difícil, não é? Mas digamos que precisamente essa transformação tem a ver com a minha consciência relativamente, e isso é automático, e eu acho que foi o que Sentes mais. senti mais, é uma diferença muito grande realmente. Muito bem. Obrigado, Maria José. O Raul Teixeira diz: o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Quando essa consciência começa a vir, né? Começa a falar, então estás a falar de evangelho, vais ao NEP e agora estás a dizer isso? Ai, és tu o bonzinho? És? És santinho? És? Tens a aura? Tens? Nica, faz favor. Eu acho que já falei há tempos sobre isso, mas a abordagem, como é que eu cheguei e o que é que aconteceu. Mas, assim, fazendo um resumo, quando eu começo a frequentar o centro, a primeira observação que eu fiz à Filipa, à minha filha, que foi através dela que eu lá fui ter, foi: epá, eu nunca vou ser capaz de ter esta fé como estes tipos que aqui estão. Não vou. Eu nunca mais vou seguir, mas pronto, pelo menos são malucos como eu, acreditam. Eis-me aqui, senhor. Acreditam em coisas que de facto faz todo o sentido e é aqui que eu me sinto bem, aqui é que é a minha praia, pronto. Olha, pronto. E isso foi a primeira abordagem. Depois, como comecei logo com o curso básico, comecei na minha vida prática a ter as tais ferramentas e a identificar situações e saber de alguma forma agir com essas ferramentas. E eu na altura cuidava de uma senhora idosa
que tinha ali uma mediunidade descontrolada e de alguma forma nunca trabalhada, e isso foi uma grande ajuda para eu poder lidar com essa circunstância. E depois que me tornei trabalhadora da casa e fiz o curso de passista, isso de facto aí começou a mexer mais dentro, não é? E agora com o Filipe, também é uma fase de vida diferente, estou de facto a ir mais fundo, digamos, encontrar aquilo que de facto cá está, não é? Mas que também existe trabalho. Tudo na vida existe trabalho, até ter fé existe trabalho. Ninguém nasce assim com essa fé fervorosa, a não ser realmente um ser que venha cá com uma missão e que já fez o trabalho lá para trás, não é? Claro. Mas eu acho que já tinha alguma fé, se calhar de outras vidas, até, aliás, o eu chegar aqui e aceitar isto com tanta naturalidade, possivelmente também já teria tido uma abordagem, se calhar, do espiritismo. Não digo que não, mas também não vou à procura. Pronto. Mas é um trabalho que tem que ser feito. Pronto, isto não acontece assim com estalar de dedos. Muito bem, obrigado, Nica. E agora que eu estou, como eu digo, a ir para o crepúsculo, convém-me trabalhar a coisa, que é para quando eu tiver que partir, ir um bocadinho mais para trás. Recuperar o tempo perdido. Oi? Em busca do tempo perdido, tipo Indiana Jones. Muito bem. Isso é um processo de consciência, estão a ver? Nós estamos a ganhar cada vez mais consciência. À medida que vamos ganhando mais consciência, cada vez vamos ficando mais convertidos. Silvinha Ruela, já estava a chamar Sara. Boa noite, já estava com Olá, saudades, viu? Silvia. Hoje, gente, eu até desculpe, eu entrei atrasado. E aí, quando o Felipe falou de conversão, né? Eu busquei aqui, aí tem um texto muito bacana de Deolindo Amorim, que está no livro Irmãos do Caminho, de Carlos Bacelli. Que ele faz uma comparação um pouco da conversão à doutrina espírita com o que aconteceu com o cristianismo, né? Então ele fala assim, só parte, tá? A conversão à doutrina espírita, semelhante ao que aconteceu com o cristianismo, acontecerá de maneira individual, subordinando-se ao amadurecimento de cada alma. Chegado o momento, mesmo sem terem sequer conhecimento da existência da filosofia espírita, os homens intuitivamente abraçam seus princípios e tornam-se partidários da reencarnação, da lei de causa e efeito, da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados. Acontece com os homens de hoje, em relação à conversão espírita, o que aconteceu com os cristãos nos primeiros tempos, quando, deixando tudo o que estavam fazendo, decidiam-se a seguir o Senhor, atraídos pela sinceridade de suas palavras. Aí ele vai falando, né, que nesse sentido tem pessoas que se convertem também pelo fenômeno mediúnico, mas que essas, no futuro, podem até vir a duvidar, né? E aí ele fala, né, que a gente siga nessa divulgação da doutrina espírita, mas que a maior preocupação deve ser com a construção do reino de Deus em nós. Assim, estaremos dando a nossa mais efetiva colaboração para a sua edificação sobre a terra. Abracemos o espiritismo com tranquilidade, sem a preocupação de impormos a nossa fé aos outros, porque a violência não consta das leis que regem a vida. Enquanto não teve a sua entrevista pessoal com o Cristo, na solidão do deserto escaldante, Paulo não converteu seu evangelho, do qual tornou-se fiel defensor até o fim dos seus dias. Então, ele vai falando assim, é um texto muito bacana, né? E eu pensei exatamente nisso, porque às vezes, qual a melhor maneira, né, da gente, então, demonstrar essa conversão? Então, é através dos nossos atos. E, às vezes, sem sequer falar, né, sou espírita, ou não precisa nem trazer um rótulo, né? Mas o que acontece? As próprias pessoas vão percebendo, né? E interessante quando ele fala do conhecimento espírita, está acessível a todas as pessoas, mesmo as que não são. Eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil
é muito comum você conversar com pessoa que é protestante, que é católica, e falar assim, porque na próxima encarnação... Então, ou seja, já está tão ali, né? Eu estou sofrendo porque eu tampei pedra na cruz. Então, se tampou pedra na cruz é porque estava encarnado lá na época de Cristo, né? Então, ou seja, o conhecimento em si, da nossa doutrina, ele vai permear e as pessoas vão perceber através da lógica e tudo, né? Mas eu achei muito bacana que o mais importante é o que nós, né, fazemos de fato quando a gente se vê convertido, né? Então, Com som, Filipe. Estava eu a dizer, então e a Márcia? A convertida dos Estados Unidos. Não, estou no Brasil, estou no Brasil. Ok, Olha, desculpa. já estive lá, agora estou aqui. Exato. A convertida de Brasil. Eu me lembrei que a Patrícia, acho que ela tem no WhatsApp dela uma imagenzinha, acho que ela coloca em construção, ou alguma coisa assim. Depois ela pode melhor falar do que eu. E é isso. Eu, assim, na minha experiência pessoal, eu vejo que eu já melhorei em alguns pontos, já consegui algumas conquistas, mas é usando esse termo, em constante transformação. Sempre a gente está trabalhando. Não termina. Então, eu encontrei aqui um trechinho de um texto de uma mensagem de Emmanuel, que ele diz assim: e ainda, em se tratando de nós, não julgues seja fácil converter nossa própria alma para Jesus num instante rápido. Então é isso, paciência, perseverança. Trazemos conosco vasto acervo de sombras e precisamos serenidade e diligência para desintegrá-las, pouco a pouco, ao preço de nossa própria submissão à lei do Senhor que nos rege os destinos. Então, é essa paciência conosco que vai nos ajudar. Então, eu abri na mensagem do dia, hoje, do livrinho Bilhetes Fraternais, e estava lá, caridade contigo, e trazia um outro trechinho de Emmanuel, aceita-te como és e aceita a vida em que deves estar, na condição em que te vês, a fim de que faças em ti o burilamento possível. E é isso que nos compete. Aí o Espírito Rodrigo, nessa mensagem, ele vai falando do trabalha sempre dentro do teu íntimo, com vistas à perfeição espiritual, que é a meta de todos nós. Mas tem calma e paciência contigo mesmo, pois o caminho de ascensão é árduo e palmilhado de um passo de cada vez. Acima de tudo, dá a ti mesmo o benefício da fé, pois ela é a maior caridade que cada um de nós pode fazer a si mesmo. Se assim o fizeres, estará realmente apto para praticar a caridade diante do próximo, é o Espírito Rodrigo. Então, tudo caiu nesse momento trabalhar essa conversão, essa construção diária, a todo instante, mas com paciência e sabendo que é um longo caminho, um longo percurso que vai nos tomar não sei quantas encarnações, né? E temos a eternidade para isso, né? O que é um consolo da doutrina espírita, que ao mesmo tempo que nos
cutuca para que a gente se mexa, se movimente nesse processo de reforma, de construção, de transformação, nos dá essa esperança, esse consolo de que não precisamos estar tão afoitos, porque nós vamos conseguir a passos pequenos, porque não vamos dar saltos. Era isso que eu queria trazer para a gente. Eu já falei demais, viu? Ótimo. Podes exagerar. Obrigado, Márcia. Ora, Nica. Eu acho que esta dinâmica não para e se calhar na próxima vida, eu já nem digo se calhar, eu acho que de certeza, quando essa oportunidade surgir, eu acho que todo este trabalho que nós aqui já fizemos, ele irá continuar, porque assim como não há retrocesso evolutivo, eu também acho que no trabalho não deve haver. Portanto, este conhecimento vai cá ficar todo e depois, naturalmente, ele há de multiplicar-se também. E eu acho que cada vez mais me convenço disso e estou mais convicta disso. Porque também se nós já aqui estamos, é porque de alguma forma já tínhamos este projeto, não é? Pode ser que para a próxima ele comece mais cedo, de alguma forma, e que logo, quando a pessoa começa a ter consciência do que é que cá está a fazer, não é? Isto já saia com naturalidade e começa a florescer mais cedo. Eu tenho essa esperança e não vou dizer certezas, porque certezas ninguém tem. Eu tenho muita esperança que isso, e a tal fé, que vá de facto ser um alicerce muito bom que nós vamos levar para depois continuarmos. A tal construção que nós estamos a fazer, pronto, podemos levar só as fundações. Epá, mas se a fundação se for bem feita já não abana e já não cai. Nica, nós estamos na mais teoria e depois vai ser a prática, aí é que vai ser o bonito. Cá não tenho medo. Olha, eu já nesta vida sou uma maluca para trabalhar, portanto para a próxima o trabalho também não é coisa que me assusta. Muito bem. Assusta-me não ter saúde para poder fazer isso, às vezes Exato. pode-me assustar, mas se eu nesta também já a saúde tem dado para o gasto, também tenho fé que para a próxima não me castiguem muito e também vá dando. Pronto, eu como sou positivo, olho sempre para o copo assim, meio cheio. E também não abro mão, a não ser que me tirem essa qualidade para a próxima, que é para eu aprender a olhar para o copo meio vazio e depois ainda dar uma volta maior, mas pode ser que não. Obrigado. Marta? Olha, agora respondendo realmente ao teu desafio, é curioso porque, e depois das colegas falarem, e ainda nós todos estamos num aprendizado, e refletindo especialmente sobre esta semana que passou, eu tive um dia muito desafiante na terça-feira e então tive que calar muito para não responder aquilo que se calhar noutros tempos aquilo eu esperava em todas as direções, isto no que diz respeito em termos de trabalho. E então, como eu engoli tanto em seco, como se costuma dizer, para não responder, e bebi tanta água nesse dia, igualmente fui tantas vezes à casa de banho, porque pronto, ela entrou, mas teve que sair. Eu cheguei ao final do dia, estava afónica, ou seja, eu só pensei assim, obrigada, meu Deus, por me teres dado aqui esta oportunidade de estar sempre calada. Eu cheguei ao final da terça-feira, eu não falava, quase não, praticamente não conseguia falar e no dia a seguir os meus colegas, estás constipada, estás doente, e eu não, é que nem sequer me doía a garganta, nem sequer como gostava a engolir, costume foi engolir muitos sapos, mas é depois nestas ocasiões que nós refletimos e que eu cheguei ao fim do dia e pensei que aquilo que não mata torna mais forte, por isso foi um desafio mesmo daqueles. E é isto que nós vamos aprendendo diariamente e vamos pondo em prática o que aprendemos nesta doutrina. Muito bem. E é isso. Muito obrigado. Ora, então, nós estamos a falar num processo de conversão individual, na nossa própria experiência, mas há alguns convertidos
que ajudam também a que a gente se converta. Eu, quando entrei no centro, portanto, desde muito cedo, portanto, sempre tive uma grande admiração pelo Thor e pela forma convertida como ele amava a doutrina espírita e a capacidade de trabalho que ele tem nunca para, ou seja, está sempre a trabalhar para o bem. E isso de facto foi um exemplo que me marca hoje, que me dá também força para continuar e para estar sempre perseverante no trabalho. Portanto, ele teve uma grande influência sobre quem eu sou hoje, sobre esta dedicação que eu tenho hoje, porque percebi que, independentemente de tudo, ele tem um amor profundo e é uma pessoa completamente convertida à doutrina espírita. E isso é muito bonito de ver quando uma alma está convertida ao trabalho, está convertida à causa, está convertida à doutrina espírita. Eu acho que nós também temos essa missão, sabem? Que é nós próprios também sermos pessoas de trabalho no bem, termos as nossas próprias missões individuais e de que a nossa comunicação da nossa própria vida também dê isso aos outros, estão a ver? Não tem que ser só com trabalho, mas com a nossa fé, com a forma como nos comportamos dia a dia, e isso é esta nossa conversão individual que depois vai então trazer outros nós estamos sempre a ser observados, não é? Estamos sempre a ser observados, quer pelos encarnados, quer pelos desencarnados. Então a ideia é que a gente caia, mas se levante, caia, mas se levante, erraste, mas consegues ir à procura. Portanto, vem a consciência que te chama a alerta, mas ok, perdoas-te a ti mesmo e segues adiante. E o processo de conversão e de transformação é exatamente assim. Portanto, é sempre para a frente, mas também procurando exemplos que sejam inspiração para nós. Porque quando nós chegarmos, há sempre pessoas que são referência para nós no que à bondade diz respeito. E, portanto, nós temos que ser essas pessoas, os quintos evangelhos, que é o evangelho da nossa vida. Ou seja, a nossa vida se torne uma leitura do evangelho. A ideia é esta. Sejamos cartas vivas do evangelho. Que as pessoas olhem para nós e vejam de facto que antes de conhecermos o Cristo, éramos umas pessoas, antes de conhecermos a doutrina espírita, éramos umas pessoas, e agora com o trabalho, com a idade, com mais maturidade, as pessoas também vejam agora, olha, aquele era espírita, aquele é espírita, aquele é um convertido, aquele ficou louco, né? Aquela ficou louca, agora só quer é falar de espíritos, e isso é chamar muitos para a casa do Pai. Nica. Filipe, mas olha que eu também tenho uma abordagem em relação ao que sou, antes Filipe e depois Filipe. E o próprio centro já reconhece isso e já me delega outras funções com mais confiança. É o tal exemplo. Portanto, nós, mesmo que não queiramos, não conseguimos esconder, de facto, a tal evolução que vamos adquirindo. Não é? E eu nem dou conta, isto é uma coisa que sai naturalmente, eu não estou aqui digamos, a ser, como é que eu ia dizer, instrumentalizada a não ser pelo alto, não é por mais lado nenhum. Pronto, e é engraçado que eu também tenho uma enorme gratidão e continuo a conseguir colaborar, mas as pessoas também têm que dar a mão à palmatória. Eu acho que sim, mesmo não dizendo, se calhar abertamente reconhecem que há um trabalho muito, muito válido também a este nível e que eu, se calhar, evolui mais um bocadinho, porque neste tempo
em que também o funcionamento lá não esteve tão constante, eu consegui aproveitar. E nós temos que aproveitar as oportunidades quando elas surgem, desde que seja para nos melhorarmos, acho que não é impeditivo, e depois é o que a prática vem trazer, é de facto o exemplo. O exemplo vem comprovar tudo aquilo que a vida nos dá. Muito bem, obrigado, Nica. Patrícia? Eu vou falar. Deixa-me só, Diga. Silvia, tinhas aí a mãozinha levantada, Uhum. queres falar? Diz. Eu Primeiro. só lembrei de um detalhe, né? Às vezes, assim, um Uhum. detalhe importante. Eu não sei como é que são as casas aí em Portugal, né? Mas quando o Felipe falou de como ele chegou na casa, né? E da transformação, é como a gente recebe as pessoas que chegam, né? Pela primeira vez. Às vezes as casas são grandes, né? Tem Muito casas bom. com 200, 300 lugares, então Uhum. a pessoa entra e sai e nem é vista, né? Uhum. Então, e o centro é um local que é oficina, é hospital, né? Mas o acolhimento, né? É como se recebe uma pessoa quando está chegando pela primeira vez, eu acho que é um impacto tão grande, né? De carinho, Uhum. né? Um olá, né? Bom, seja bem-vindo. Às vezes é um pequeno detalhe, mas que às vezes em casas menores consegue fazer isso, né? Aqui em Seropédica, a nossa casa ela tem 60 cadeiras, né? Mas na pandemia a gente até tirou. Agora tem ido assim 20 e poucas pessoas, né? Mas é tão gostoso e o ambiente é tão fraterno que eu acho que é isso que a gente sente falta. É isso que traz aquela energia, você fala assim, nossa, esse lugar aqui é diferente, né? E às vezes a gente fica preocupado né, em casas bonitas, em aquelas coisas muito grandes, muito suntuosas, e esquece do primordial, que é o acolhimento, que é a receptividade, que é o... E às vezes, né, a Nica falou de estar assumindo novas tarefas, novos compromissos, às vezes isso qualquer um de nós, independente se a gente tem tarefa ou não, mas se a gente pudesse ficar, né, na porta dando boa noite, seja bem-vindo para as pessoas, independente, faz toda a diferença. Mas também porque há menos trabalhadores. E o ambiente é mais fechado. E, portanto, isso obriga a chegarmos também à frente e a termos que dar oportunidade, que se calhar noutras alturas não surgiria com tanta facilidade. Depois a pessoa dilui-se na multidão, não é? Obrigado. Patrícia? Obrigada, Silvia, por falar antes de mim, porque assim agora eu vou falar sem chorar. Eu só vou falar uma coisa, eu jamais imaginei que eu estaria fazendo um programa de prece. Jamais. Então, é onde a doutrina está me levando. E a frase da minha foto é em constante transformação. Porque realmente a gente se dá conta que não tem outro caminho. E que esse é o único caminho, e é o caminho mais lindo. E no começo a gente se desespera, a gente cria uma ansiedade muito grande no coração de querer saber tudo, de querer entender tudo, de querer fazer tudo até. Mas aí a gente vai vendo que pouco a pouco as coisas vão vindo, vão acontecendo na medida do que nos é possível e do quanto a gente se entrega, do quanto a gente se doa. E vem, e a gente vai indo nesse reencontro, nesse retorno aí com o Pai que está dentro de nós, né? É muito lindo. Obrigada. Agora fizeste-me lembrar a Marta e a Maria. Nós andamos sempre a querer fazer e uma só coisa é necessária: estar aos pés do Senhor. E a Minda? Está bonita. Ai, meu Deus. Que bom poder ouvir estas queridas irmãs e saber que este é o caminho, certo? Já não vivo sem o Evangelho todos os dias
E foi aqui que aprendi muito. Comecei no centro, de facto. Em 2010 fui ao centro e tive 2 anos sem lá voltar, porque não entendi muito bem a mensagem. Não entendi nada. Então vim embora e deixei. Só depois de 2 anos é que voltei lá e depois tornei-me trabalhadora do centro. Mas eu neste momento tenho que agradecer muito esta oportunidade de estarmos aqui em casa, no conforto, no quentinho, e podermos fazer a nossa transformação dia a dia, como eu li há pouco nas mensagens de Emanuel, e a verdade é que estamos-nos a transformar dia a dia. Eu não sabia orar, nada, eu tinha um complexo de inferioridade, e tive muito tempo no NEP sem falar. Eu tinha receio que não soubesse dizer algo que fosse útil para dizer aqui no NEP, mas com o dia a dia nós estamos a evoluir um pouco mais. E tenho que te agradecer muito a ti, Filipe, por ter sido o fundador deste grupo, por nos teres ajudado a estar neste patamar, porque realmente é muito necessário a muita gente. E estamos a doar o amor todos os dias. Que mais queremos? É lindo, é maravilhoso podermos estar juntos nesta onda de amor que formamos. Obrigada por tudo. Só sinto gratidão no meu coração. E por estas irmãs queridas, para além mar, que se juntaram a nós, imensa gratidão de estar connosco. Aprendemos imenso com elas também. Obrigada aos outros também, todos. A todas A culpa é toda do Felipe. Epa! Que maravilha! Isto é terrível. É verdade. Ora Obrigada. bem, Helena. Ora viva, boa noite a todos. Pois eu só estou na doutrina ainda há 1 ano, graças à transmissão que o Filipe faz de manhã e que depois fui também para o Evangelho à noite, no Evangelho com Amor. Eu vim precisamente para o Evangelho pela dor, por estar bastante doente e estava sem esperança, estava muito debilitada. E o que é certo é que reconheci que estou em construção ainda e que nessa construção vou ficando cada vez mais forte, com um ânimo bem forte, com esperança e com aceitação. Tenho vindo a melhorar a minha vida, tanto há 1 ano, passava quase sempre deitada. Hoje faço a minha vida normal, devagarinho, mas faço. Às vezes tenho crises em que me sinto pior, mas nada comparado com aquilo que tinha. A doutrina espírita realmente tem-me feito uma grande transformação na minha vida. E eu sempre tive o meu ídolo, desde sempre, desde miúda, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi sempre para mim aquela referência. E uma coisa que eu sentia é que parece que já o conhecia. Eu, estando agora na doutrina espírita, acredito que também vivi naquela época. Também subi o monte acima para o ouvir. E há muita coisa na doutrina que acho que estou a relembrar muita coisa que já tinha ouvido. E estou muito agradecida ao Filipe por este espaço que ele criou, porque se não fosse assim, eu nunca tinha caminhado na doutrina.
Já tinha livros em casa que lia, mas não é a mesma coisa. Estando a conviver uns com os outros, aqui em grupo, aprendendo uns com os outros e ouvindo a explicação que o Filipe dá, é maravilhoso e é muito bom. E é assim que eu me vou transformando. E a conversão, conforme Paulo tinha, ou outros evangelistas, eu acho que estou muito longe ainda de tentar lá chegar. Mas, tijolinho a tijolinho, cá estou, no caminho. E é isso que eu queria dizer hoje. Obrigada a todos por aquilo que me têm ensinado. Maria Odete, faz favor. Então é assim, boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, à Minda por me ter trazido para a doutrina espírita. Em segundo lugar, ao Filipe, porque realmente o Filipe, eu já andei no Centro Espírita da Alverca, não tenho nada a dizer, também foi muito bem acolhida. Mas há pouco tempo o Filipe disse que isto era espiritismo evangélico, que era diferente dos outros. E a forma que o Filipe tem de explicar e de ensinar-nos a nós aquilo que ele aprendeu com o Tom, aquilo que ele está a aprender todos os dias e nos transmite, é de um chamamento enorme, temos mesmo todos em construção, e nos toca mesmo no fundo do nosso coração. E nos ensina, e nos chama, e nos acolhe. Os outros também nos acolhem, mas é de uma maneira diferente. E por isso só tenho a agradecer porque estou aqui. Eu ainda me acho a mais pequenina de todas do grupo, mas sinto-me aqui muito bem e muito feliz. E vou indo de grau a degrau e passo a passo, apesar de já ser mais velhinha que umas e mais nova que outras, mas gosto muito de estar convosco. E sinto uma mudança em mim diferente, mais paciente, mais compreensiva, mais atenta, com mais força de vontade já de agarrar os livros e de estudar, isso é muito importante. E pronto, e é assim, vamos indo de grau a degrau. Estou muito feliz por estar convosco. Ainda tinha deixado de vos agradecer a todos, incluindo também as nossas irmãs da Além-Mar, do Brasil, que são excelentes de ouvi-las. E também acho que eu falo pouco ou mesmo nada, mas adoro ouvir e acho que o meu ouvir que aprendo, estou a interiorizar e que aprendo, com todos vós que estão aqui. Só tenho a agradecer, boa noite e muito obrigada a todos por me estarem a ajudar. Uhul, grande Odete! É isso mesmo, do coração. Obrigadíssima a todos. Espetáculo, espetáculo. Obrigado, Odete. Fernandinha. Eu não ia falar nada. Mas já que aqui estou. Eu acho que o que falta muitas vezes nos centros espíritas, e eu por mim falo que é o que eu senti durante há 12 anos de caminho, né? É a falta desse acolhimento. Não basta a palavra, não basta a doutrina, que a doutrina é consoladora, a doutrina nos ensina, nos conforta, nos esclarece, mas o acolhimento é muito importante. E eu senti muitas vezes na pele esse desacolhimento, ou seja, que não esteve presente esse acolhimento. Nestes anos mais chegados é que tenho vindo a sentir mais acolhimento. Porquê? Porque a Nica até já referiu, porque o pessoal vai ser menos, né? E tem que ser dos que estão, óbvio, né? Pronto. Eu acho que isso é um pouco dispersa muitas pessoas e tem que haver mais acolhimento para as pessoas
lá está, se converterem mais, para as pessoas acreditarem mais, pronto, para as pessoas conseguirem evoluir mais. E realmente neste grupo, o que eu sinto também, o que eu senti sempre desde o início foi acolhimento. E depois, ajustando com a palavra, neste caso com a tua palavra, temos 2 em 1. Portanto, eu também quero dar aqui o testemunho que tenho aprendido muito e já tenho dito a várias pessoas, até lá do centro, sem problema. Tenho aprendido muito contigo, Filipe, muito, muito, muito. Olhando para estes anos que andei no centro espírita, também não aprendi. Olha, a tua baba vai cair, vai. Portanto, é assim, temos que dizer o que é verdade, o que nos vai na alma, mas eu acho que a parte do acolhimento é muito necessária, muito, muito mesmo. Era só isto, e agradeço-te de coração e continuo a agradecer-te, embora não fale quase nada, mas eu, como não sou boa de palavras, mas eu sinto tudo e compreendo tudo o que é aqui dito e interiorizo tudo. Eu sou mais do silêncio, pronto. Peço desculpa, mas é assim. Obrigada. Muito bem. Muito bem. Odete, quer falar? Liga o micro. Não tenho o micro ligado. Eu só quero também agradecer, incluindo o Filipe, e Estou-me- também a nossa Fernanda Hoje estamos Malva. assim, olha. A nossa Fernanda Pois, Malva estava a ver está que ali não. tão caladinha, ainda ninguém disse nada e ela está pronta a aproveitar o seu tempo para estudar, tal como o Filipe, para puxar por nós. Também há de louvar a Fernanda Malva e a Deus. Pronto, era só mais este elogiozinho, esta gratificação, Fernanda, porque não me estava a sentir bem. Peço desculpa. Obrigada. Tudo isto nos faz felizes e ficamos alegres e muito bem dispostos. Obrigada. Obrigado. Linda. Ouvindo agora a nossa querida Odete, realmente falta agradecer à nossa querida Fernanda Malva, que ela tem sido a querida. Olha a consciência a bater. É verdade. Mas, visto que eu queria voltar a falar, tinha que lhe agradecer, não é? Mas, Alminda, quando nós agradecemos a todos, estamos a incluir todos. Pois, mas Pois é. pronto, ela como tem sido nossa professora, também tem direito a ouvir o nome dela. E só acrescentar só mais um pedacinho à minha conversa. E a minha transformação tem sido enorme, tanto no meu ser como na minha saúde. Foi uma grande transformação. Desde que estamos aqui no grupo, foi mesmo uma grande transformação. Tenho-me sentido muito melhor. Não tem nada a ver. Foi uma coisa assim, pronto, lá está, deve ser a minha transformação interior que me está a ajudar em tudo. Estou muito melhor, estou quase nova, graças a Deus. Obrigada por tudo, a todos. Beijinho. Mica. Com a Fernanda passa-se o mesmo lá no outro lado, é falta de recursos humanos e tem que ser voluntária à força. O que não deixa de ter que se agradecer, mas ela também foi um bocadinho, pronto, não há, tem que se arranjar. Pois. Muito bem, então olha, acho que estamos num tempo bom para começando a preparar a prece final, mas eu quero-vos só mostrar aqui uma coisa, que é para a gente se rir um bocadinho. Não só para nós, mas também para aqueles em conjunto. Isto foi o primeiro vídeo que eu fiz. A mensagem de Jesus, no que Ele nos trouxe, no convite que Ele nos faz. Fizemos a nossa prece de abertura e hoje
Antes de começar, portanto, eu acho que será razoável fazer aqui uma breve apresentação pessoal. Muita gente me conhece, mas Olha há a perna, pessoas que ainda agora não me conhecem vão-se e, fartar de portanto, rir ali com a minha vou perna. apresentar-me. Tenho uma outra paixão, que é a doutrina. Sei que é com a pessoa de António já há muito sinal de ouvir espiritual, ou seja, o trabalho que aqui vamos fazer é sobre o livro Evangelho, o terceiro livro, e preferem acompanhar através do momento, durante a semana atual das entidades. Um dos motivos sem esperança em num primeiro aspecto de... Pronto. Não vamos bater mais no ceguinho. Só eu e Deus é que sabemos o quão nervoso eu estava. Mas Jesus não mexeu, esteve sempre bem. Graças a Deus. Só eu é que sei aquilo que sofri dentro destas quatro Eu paredes. calculo. Mas hoje não teria sido possível estarmos aqui juntos se não tivesse passado por aquele aperto grande. Ó Filipe, mas isto um dia tem que ir para todos ser visualizado, que é para as pessoas perceberem que nada se faz sem trabalho e sem coragem moral. No fundo, isto é a coragem moral que uma pessoa tem. Porque ali não é só a coragem de querer vencer-se a si, aquilo ainda é mais difícil, porque é a pessoa expor o seu íntimo, a parte mais íntima de si. Nós podemos ter coragem para nos atirarmos de um avião e de dar um mergulho ou não sei o quê, mas isso é mais na competição com os outros. Agora ali é a nossa fragilidade e a nossa intimidade e é tudo aquilo que nós temos de mais nosso, que está a ser dado. Por isso é que eu acho que é importante a pessoa também mostrar que nem toda a gente vem logo assim para apresentador, não é, de programas sem hesitações nem com as certezas todas. Muito bem, obrigado. Odete? Felipe, desculpa, Odete. Faz mal. Então, mas a gente, ao ver este vídeo, Filipe, é mais uma prova que você foi uma gratificação e alguém, um ser enviado por Deus para nos ajudar. Porque eu também tremia quando você dizia Odete, grande espírito, e eu a tremer muito e assim, ai, valha-me Deus, eu não percebo nada disto. E agora também já me sinto mais aberta. Você é uma graça que Deus pôs no nosso caminho. Bendito sejas, Senhora. Com amor e gratidão. Grande Filipe. Todos nós. Eu ia mexer com o Felipe, né? Aqui tem uma música, Geraldo Vandré, que fala: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Exatamente isso, né? Você chegou na hora certa, no momento certo. Corajoso, muito corajoso, porque coragem não é ausência de medo, né? Isso é destemor. E medo todos nós temos, mas você foi com medo mesmo, foi, e hoje que domínio, né? Porque é através do trabalho, é através da prática que vai se aperfeiçoando, A experiência, né? A experiência. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Posso dizer que eu tenho aprendido muito. De vivência, de passar pela experiência. E o que mais eu estou grato foi de ir à procura de conhecer Jesus. Eu acho que isso é o mais transformador para mim, porque dá-me um ânimo, dá-me uma vontade, de facto, de querer percebê-lo e de querer aprender com ele. E isso, por inerência, também me faz muito mais feliz e faz outras pessoas mais felizes. E isso, de facto, descobri como é que se pode viver feliz no mundo. Isso é de facto muito valioso. Então, se eu descobri
vou ter que partilhar, né? E é isso. E é muito bonito tudo isto. Então, olhem, muito obrigado a todos. Eu acho que hoje nós fugimos um bocadinho ao padrão, mas também é necessário. Porquê? Porque nós somos espíritos, estamos a caminhar, e estes momentos não são, isto não é nenhum consultório, não é? Mas nós estamos a permitir que o amor do Cristo nos transforme e que tenhamos vontade de cada vez sermos mais convertidos. Porque nós sabemos que na medida em que nós nos convertemos, também outros vêm ter connosco. Então, e para esses de encerramento, quem é que quer fazer? Quem é que está aí com feeling? Eu, Muito bem. Quem é que falou? Adete. Maria Odete, faz favor então. Ora, vamos lá então, no fim desta exclamação tão grande, destes agradecimentos de todos nós aqui, vamos louvar e agradecer a Deus por nos ter posto aqui todos neste caminho, uns com os outros, e também agradecer a Deus por a presença deste irmão Filipe que nos enviou, deste nosso instrutor. Foi uma graça que temos no nosso caminho. Bendito sejas, Senhor. Te agradecemos aqui agora e a todo momento por enviares o Filipe ao nosso caminho e também por estas nossas irmãs da Aleimar, do Brasil, que estão connosco. Também aprendemos muito com elas e com todas nós aqui presentes, a Fernanda e todos nós aqui presentes. Aprendemos todos uns com os outros. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros e evoluir. Demos graças, Senhor, e te louvamos por estes momentos maravilhosos e deste estudo que é o NEP. Bendito sejas, Senhor, por estes momentos, por este maravilhoso e brilhoso e brilhante harmonia e alegria que está neste grupo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai, por este maravilhoso momento. Só temos a agradecer de alma e coração por termos os nossos corações cheios de brilho, de amor, de harmonia, de paz e de dedicação. Agradecemos ao Pai e a Jesus Cristo, nosso irmão maior, e assim demos, com tanta graça e amor nos nossos corações, demos por terminado estes estudos, cheios de alegria, amor e carinho por todos aqui presentes. Que assim seja agora e para todo sempre. Obrigada.